Até gostaria primeiro já agradecer ao Dr. Fábio, né, nosso conselheiro, pelo convite, né, e a oportunidade de toda a equipe do Programa Saúde Animal para poder falar, né, mais um pouco sobre a questão da fiscalização do Conselho de Veterinária, né? E hoje, né, como você mesmo disse, sobre a fiscalização em fábricas, né, de produtos de origem animal, né? Então, voltado justamente a essa questão de saúde pública, né? Então, vamos entender nessa introdução, né, um pouquinho sobre a legislação, né, esse trabalho mesmo de fiscalização. Isso, então assim, para iniciar, vale citar a Lei 5.517, onde no artigo 5º, na linha F, ela diz que é privativo do médico veterinário a fiscalização e a inspeção de todos os produtos de origem animal. Então, abatedouros, laticínios, entrepostos de carne, pescado, mel, ovos, fábricas de conservas. Então, assim, de uma forma geral, é privativo do médico veterinário, a parte de fiscalização e inspeção. Ou seja, só quem pode fazer isso exatamente. É o médico veterinário. Ou seja, então aí já dá para tirar que os estabelecimentos precisam ter obrigatoriamente um médico veterinário como responsável técnico, né, que vai ser o responsável por atender toda a legislação, né, e também vai ter o médico veterinário do órgão fiscalizador. Esse órgão fiscalizador, de acordo com a Lei 7.889, de 1989, ela diz que esse órgão ele vai ser ou o Serviço de Inspeção Federal, quando a comercialização desses produtos for em âmbito nacional, né, ou até mesmo se tiver as habilitações podem ser exportados, né, ou então Serviço de Inspeção Estadual, quando a comercialização desses produtos forem dentro do estado, né, ou então municipal, Serviço de Inspeção Municipal, quando for comercializado apenas dentro do município, né. Ou seja, tudo isso é regulamentado. Tudo isso é regulamentado. A legislação está aí para orientar para que o trabalho aconteça, né, dentro daquilo que se prevê, né, do que é seguro, é a segurança alimentar. Exatamente. Né? Então, assim, é obrigatório tanto o responsável técnico quanto o órgão fiscalizador, né? E aí, assim, a questão da porquê do veterinário como responsável técnico seria o quê? O veterinário ele é o profissional que tem conhecimento científico, né, para todo o conhecimento necessário para desenvolver, né, com competência o trabalho assim, de todas as etapas da cadeia alimentar. Sim. Então, assim, desde o animal da produção a campo, como o seu transporte, o manejo pré-abate, o abate, toda a manipulação, né, processamento, armazenamento, até a distribuição desse produto acabado. Então, ele tem conhecimento técnico suficiente para isso, né? Porque ele conhece, né, como ninguém, conhece todo esse, na verdade, até mesmo pode garantir a segurança, né, porque sabe o que é adequado, como garantir que o alimento tenha sempre essas propriedades adequadas, né, para o consumo, porque ele conhece toda a estrutura, a fisiologia do animal e depois para garantir as condições mínimas, né, de segurança para que o alimento chegue ao consumidor de uma forma adequada. Então, o médico veterinário é o único que conhece isso. Exatamente, né? E aí assim, né, a gente fala às vezes em qualidade. Então, além da questão da responsabilidade que ele tem em termos de garantir a qualidade desse alimento, como até a própria inocuidade desse alimento, temos que lembrar também da questão do bem-estar animal, né? Sim. Então, ele é responsável por todos os procedimentos, desde o manejo na propriedade, né, transporte, até a questão do abate humanitário, né? Tem que garantir também os dois lados, o exatamente. Consumo, que é o alimento fique adequado, e o bem-estar do animal também. Então não pode esquecer disso, né? Quer dizer, a gente lembra muito da questão da qualidade, mas a qualidade se inicia também com a questão do bem-estar animal. Que vem evoluindo muito esse conceito de bem-estar. Exatamente, vem evoluindo muito, bem-estar. Por isso que o Dr. Francisco disse aqui, inadmissível que a gente tem visto ultimamente, né, já com tanta informação, com tanto avanço, nós ainda temos que conviver com situações, a gente não tem nem como classificar uma situação que a gente vê, não é? Exatamente. A gente tem visto muito na mídia. Então toda essa questão, assim, tem as normas, né, para que esse abate seja realizado de forma correta, né? E também, né, um outro ponto que vale a pena citar é a questão do meio ambiente. Sim. Que o veterinário também é o responsável pela questão da conservação do meio ambiente, né? Fazendo o quê? Com que os despojos do abate tenham o destino correto, né? Os resíduos, pra né? Não contaminar. Exatamente, para não contaminar o meio ambiente. Então todos os resíduos têm
tem que ter, né, toda a retenção de gordura, né, o tratamento de efluente, né? Até tem vamos ver nas imagens. As primeiras imagens aqui. Vamos lá, para a gente ter uma ideia ilustrada, né, do que é o adequado e do que a gente às vezes é obrigado a ver. Exatamente. É muito triste, né? É mais fácil demonstrar, porque às vezes explicando a pessoa pode não entender, mas realmente são situações críticas. Então, nessa primeira imagem, do lado esquerdo temos um animal sendo abatido na marreta, de uma forma totalmente cruel, né? Que seria o estabelecimento que não tem nenhum serviço de inspeção. E do lado direito temos o abate correto, né? Através da pistola pneumática, né? Que é seguindo todas as normas do abate humanitário, né? Então, que seria o estabelecimento com inspeção sanitária, né? E no próximo slide teremos a questão que eu comentei do meio ambiente, né? Vamos ver a próxima. Você vai falando, a gente começa... Isso, é a questão do meio ambiente, que é onde mostra, né? Do lado esquerdo temos o slide, né? Vamos dizer assim, abate clandestino, né? Onde todos os restos do abate, sangue, todas as contaminações, como diz, escoam diretamente no solo, né? E do lado direito temos então a forma correta, né? Que é aquilo que eu citei, que é a questão do tratamento de efluentes, né? As lagoas com a membrana, com a geomembrana, né? Que é a impermeabilização, então tudo correto, né? Isso. Correto. Porque além de tudo, né? A pessoa que pratica, né, um ato irresponsável como esse, ela expõe também os seus funcionários, os seus colaboradores, né? No vídeo que nós vimos, nas imagens exibidas pelo Fantástico, é até difícil assistir, né? Porque os depoimentos, eu fico imaginando para vocês, médicos veterinários, que conhecem a legislação, sabem o que é o certo e o que é o errado, terem que se deparar com um tipo de situação dessa. É frustrante, então, né? Infelizmente, isso que eu ia falar, infelizmente ainda temos situações assim de abates clandestinos, né? Mas assim, acredito, intensificando a fiscalização. Graças à fiscalização pode melhorar, porque senão era para ser pior, exatamente, né? Intensificando a fiscalização, quem sabe um dia a gente não consiga eliminar isso daí, né? Vamos voltar à imagem anterior um pouquinho? Vamos voltar lá, Adriano, para você comentar. Isso, até essas imagens que eu iria comentar no final, que é só um comparativo, né? De estabelecimentos, né? Como diz, completamente ilegais, né? Como a gente pode ver na foto da esquerda, onde tem um animal no chão, o outro pendurado, arrastando no chão, um cachorro em volta, né? Fezes, né? Então, uma forma assim crítica, né? Brutal. E do outro lado, a forma completamente correta, né? O padrão exigido, exatamente, né? o padrão, então, aproveitando ali as imagens, para a gente já, ao mesmo tempo, visualizar e entender. Quando vocês, fiscais, encontram um estabelecimento, né, com essa imagem horrível aí, totalmente fora dos padrões, o que acontece a partir da constatação dessas irregularidades? Então, assim, a nossa fiscalização, como diz, a princípio, inicia-se o quê? Verificando a questão dessa obrigatoriedade desse registro no Conselho Veterinário, que o estabelecimento tem que ter, do responsável técnico, né? Então, assim, são duas situações. Se o estabelecimento está registrado e tem o responsável técnico, durante essa fiscalização, vamos chamar o responsável técnico, eu vou pedir para que ele me apresente as instalações, demonstre quais são os procedimentos operacionais. Começa, né, que você chega lá e esse responsável técnico tem que estar no local. Tem que estar lá. Durante essa coisa de só dar o nome. Não tem uma exatamente. De falar assim, eu sou responsável técnico por um estabelecimento, eu dou meu nome, recebo uma quantia por mês, de vez em quando assino lá uns relatórios. Não existe isso, né? Não, isso não. Tem que haver essa conscientização. Porque assim, essa questão assim, do responsável técnico nesses estabelecimentos vai depender da real função dele lá dentro. Porque assim, ele tem locais que tem o responsável técnico e ele tem toda a equipe dele treinada para assumir responsabilidade técnica. Não digo a questão de órgão fiscalizador, que seria no caso o SIM, né, ou inspeção municipal, ou estadual, ou federal, né, que aí sim eles têm que estar presentes lá. Entendi. Mas a questão do RT, às vezes ele tem uma equipe multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar que vai garantir essa qualidade. Entendi. Porém, ele vai ser a pessoa que responde durante todo o funcionamento. Não pode jogar, né, responsabilidade, o nome já diz, responsável técnico. Exatamente. Pode, mas foi ali um integrante da minha equipe que não cumpriu. Tanto que ele vai responder, como disse, criminalmente, vai ser instaurado processo ético, né? Caso, como diz, aquele produto cause algum dano a algum consumidor, né? Então, assim, para ele não ser responsabilizado por isso, né, não ter essa responsabilização, ele tem que comprovar
que ele atendeu que ele agiu de acordo, né, com todas as obrigações dele, né, e de acordo com a legislação, né. Então, por isso, sim, que, como diz a maioria das vezes, o profissional vai estar presente, né. Então, é como eu estava dizendo, né, aí eu peço para conhecer todas as instalações, né, verificar os procedimentos, e aí, constatando alguma irregularidade... Aí vem os procedimentos... Isso, aí constatando alguma irregularidade, eu vou conversar com esse profissional, questionar o porquê dessas irregularidades, quais foram as providências que ele tomou, né, se ele tem algum plano de ação, né, alguma medida corretiva para isso, né. E aí, o que vai ser feito? Eu vou preparar um relatório técnico, né, mostrando, detalhando todas as irregularidades. Esse relatório será encaminhado para a sede do CMV lá em São Paulo, né, e o nosso presidente, Dr. Francisco, irá fazer, como disse, encaminhar via ofício para o Ministério Público, para a Prefeitura e para os órgãos competentes, digamos assim, né, para que sejam tomadas as devidas providências, né. Isso falando em estabelecimentos que têm. Porém, infelizmente, né, como comentamos, ainda existem alguns casos desses abates clandestinos mesmo, né, estabelecimentos clandestinos, que aí sim é formalizado, então, a denúncia, né, tudo através de ofício ao Ministério Público, né, à Prefeitura, para que, como diz, possam ir lá e combater esse tipo de crueldade. E aí uma dúvida, Adriano, no caso, né, a fiscalização, às vezes as pessoas não dão valor, né, e criticam, mas só fiscaliza, né, a gente é fiscalizado o tempo inteiro. Se não houvesse a fiscalização, imaginem só o que seria. Não, né? Exatamente. Porque existindo as responsabilidades, as consequências, né, dessa atuação incorreta, as pessoas sabem que existe, né, essa consequência, as pessoas ainda preferem um caminho tortuoso, não é, para não cumprir as regras, às vezes até para ter algum benefício, entre aspas. Algum que eles consideram como um benefício, né? Porém, como diz, o prejuízo no final é muito pior, né? Exatamente, é o próprio mal a questão da saúde pública, né? O consumidor final, o dano causado ao consumidor final. E vocês contam, então, na verdade, com apoio de denúncias, principalmente, também, exatamente, também. Então, sim, até tem no nosso site do Conselho, né? Tem todos os e-mails, né, para que possa ser formalizada uma denúncia nesse caso, né. Então a gente sempre pede a colaboração da população para que denunciem, né, caso saibam de algum estabelecimento desse tipo, né. E sempre assim, a gente sempre pede à população procurar saber a origem, né, a procedência do alimento que eles estão adquirindo, né. Então, o consumidor tem esse direito. Tem esse direito, como diz, digamos assim, tem esse dever, né, de saber, porque é o que eles estão consumindo mesmo. Somos todos fiscais, de um jeito ou de outro. Exatamente, então tudo ajuda na fiscalização, né? Muito bem, nós temos outras imagens ali, Adriano, para aproveitar, antes de encerrar o programa, vamos só voltar e para a gente ali comentar um pouquinho. Então, pelo que eu vejo a imagem, é o procedimento correto ali, é isso? Isso, eu até fiz questão de frisar os estabelecimentos, porque a maioria dos estabelecimentos de produtos de origem animal, né, que no Brasil são corretos, né? Infelizmente ainda existem aqueles inadequados, mas a maioria são corretos. Então aqui é um modelo de um abate de bovinos, né, de forma correta, né, todo o procedimento, né. Aí tem o próximo slide também que vai tratar do estabelecimento correto. Tem mais uma? Tem mais um. Então aí seria uma desossa adequada, todo mundo paramentado, toda a questão higiênica, né, ambiente climatizado, né, com tudo que é necessário para garantir a qualidade e a inocuidade desse alimento, né. Aí temos dá até uma sensação diferente de ver, né? Não, exatamente. Então temos um abate de suínos também, da mesma forma, feito corretamente. Porque a gente tem que pensar não só no bovino, tem as aves, né, os suínos. Sim, então tudo que está relacionado à produção de alimento de origem animal, que a gente fala proteína animal, né? Exatamente. O leite, ovos. Então temos os suínos, aí temos um abate de aves também, porque dentro dos padrões. Porque o risco de contaminação é muito grande do alimento, né, Adriana? Sim, tanto contaminação assim no manuseio, como o animal já vem com alguma certa doença, então tem todas as etapas correm algum risco. Por isso que você falou no início, né, que o médico veterinário pode acompanhar, né, desde o início da criação, né, lá do pecuarista, quando sai do campo, né, o transporte para o abatedouro e tudo isso. Então, o médico veterinário deve, e é ele quem é o responsável por todas essas Exatamente. etapas. Então, foi o que eu mostrei, né? Hoje, como diz o Brasil, é um dos maiores exportadores de carne do mundo, né? Então, a gente tem uma qualidade considerável, e né, uma exigência desses compradores, não é? Exatamente. Porque então, quando eles suspeitam de alguma irregularidade, eles cancelam tudo. Então, exatamente. Isso demonstra que, como diz, o Brasil atende a todas essas exigências, né? Então,
Mas como eu disse, né, infelizmente, assim, na rotina, no dia a dia, a gente acaba se deparando com algumas situações, né? Pessoas que insistem em fugir às regras, né? Exatamente. Escapar, dar um jeitinho brasileiro. O doutor Francisco comentou aqui também na semana passada, foi muito interessante, porque ele falou, olha, que para mandar esse alimento para fora, então as empresas, né, se preocupam, existe uma série de exigências. Agora, muitas vezes não há preocupação com o consumo interno. É como se a gente pudesse consumir qualquer coisa. Você fala, olha, é aqui para o Brasil mesmo, então vamos de qualquer jeito. Mas por quê? Porque o brasileiro, e é isso que eu queria que você falasse agora para a gente nas suas considerações finais, né? O quanto nós, como você já disse, mas repetir e reforçar, quanto nós temos também que manter essa fiscalização pessoal. Temos, como diz, não só o direito, como o dever de denunciar esses estabelecimentos. E sempre procurar saber a procedência desses alimentos. Porque assim, a população parando de consumir esses produtos de forma irregular, automaticamente vai encerrar as vendas, digamos assim, né? Esses estabelecimentos fecham-se as portas, né? A partir do momento que não dá, como diz, não deu mais o falso lucro, né, que o proprietário imaginaria, né? Como diz, encerram-se as atividades, né? E como diz, graças a Deus, né, vem dando resultado, né? Porque muitos estabelecimentos que a gente tem passado pela região, ou tem se adequado, né? Sim. Feito reformas, né? Isso, tem se adequado, ou então alguns que acreditaram que não era válido as reformas exigidas, fecharam as portas, então é pronto. Então, como diz, não que a gente queira que os estabelecimentos fechem, porém, se é para trabalhar de forma irregular, melhor fechar mesmo. Melhor fechar, exatamente, porque a pessoa quando se dispõe, né, a atuar no mercado, seja em qual área for, ela precisa entender que ela tem uma missão de prestar um serviço e que esse serviço tem que ser prestado com qualidade, com amor, como se fosse para ele, né? Então, se ele não consumiria aquele produto, será que a família dele consumiria? Então, por que ele quer passar para frente? Não é? Então, eu acho que fica aqui também, né, mais um reforço e o agradecimento pelo trabalho do Conselho. Primeiro, também, em ter essa consciência, né, de trazer um médico veterinário para fiscalização. E eu acho que isso foi um divisor de águas, né, Adriano? Isso facilita muito essa questão, assim, de identificar os problemas. Identificar, poder apresentar, né, de uma forma técnica, os problemas para aquele veterinário também. Claro, então, fala a mesma língua, né? Então, até mais respeitado. Exatamente, até mesmo para identificar os problemas e cobrar, exigir que esses problemas tenham uma solução. Fica muito mais fácil, muito mais prático. Então, eu acredito que tenha sido um divisor de águas. Não, com certeza. E a ideia é essa mesmo, é estruturar e trazer intensificar cada vez mais. Trazer mais força para esse trabalho de fiscalização. Pronto, o nosso tempo se esgotou, infelizmente. Eu agradeço muito a gentileza da sua participação. Não, eu que agradeço novamente a oportunidade. Não, estaremos aqui para falar mais um pouco sobre fiscalizações em outros estabelecimentos, né? Tendo em vista que a nossa, como diz, a área de abrangência da medicina veterinária é muito ampla, né? Então ainda teremos vários assuntos para poder comentar. E sempre com a fiscalização e o trabalho, né, a atuação do Conselho para dinamizar e para disciplinar toda essa área tão vasta de atuação. Precisa haver uma regulamentação, porque assim a gente vai atingir um nível de excelência muito maior, e o Brasil merece, não é? Então, muito obrigada mais uma vez, sucesso sempre para vocês, parabéns pelo trabalho. Viu? Obrigado.